Minasan konnichiwa, que é o Ricardo Cruz, e hoje é um assunto tanto quanto diferente aqui nesse canal, mas que é muito interessante. A gente vai falar sobre contagem de episódios, contagem de capítulos, principalmente em mangás. Vai falar como é que a gente identifica episódio número 1, episódio número 2 e também de jeitos criativos que autores encontraram para contar os seus episódios e brincarem com kanjis, brincarem com a língua japonesa. É um assunto muito interessante e através dele a gente consegue aprender alguns ideogramas e entender um pouco melhor como a gente pode se divertir também com a língua japonesa. Vamos lá, a partir de agora. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva neste canal, ative o sininho, deixa aqui o seu comentário e vamos nessa. Muito bem, antes da gente entrar nas brincadeiras que cada autor pode fazer na hora de contar os seus capítulos, na hora de enumerar os seus capítulos, dar o seu nomezinho específico para cada um deles, vamos ver qual que é a maneira mais comum e mais, digamos, sem floreios de fazer isso. Existe um kanji que é esse aqui, né, que ele pode ser lido como hanashi, que é uma história, vamos dizer assim, e ele é também usado como sufixo para contar capítulos ou episódios. E a gente tem este outro kanji aqui, que é lido como dai, que é um kanji que enumera, que ele dá uma função para o número que vai vir depois dele, colocando isso num ranking, numa ordem. Então, por exemplo, dai ichi, aí no caso não vai ser lido como hanashi, quando ele está junto com essa estrutura, ele é lido como wa. Então, por exemplo, dai ichi wa, né, quer dizer capítulo número 1, história número 1, tá? Esse hanashi, é interessante a gente entender o kanji, né? Qual que é o significado que ele carrega com ele. Lembra que kanjis são ideogramas. Esse aqui, de hanashi, que é lido como wa, ele carrega a ideia de uma história, de você contar uma história. Em outros contextos, você pode usar esse kanji para a história mesmo, né? O que alguém disse, o que alguém contou. Ele também pode ser um verbo, o verbo hanasu, que significa falar, conversar. Mas nesse contexto aqui, que aparece muito, né, como para contagem de episódios, ele é lido como wa e ele significa história, um capítulo de alguma coisa. Dai ichi wa, tá? Primeiro episódio, primeira história. Se a gente arrancar fora o wa e colocar outro kanji, que é este aqui, lido como kai, também dá a ideia de episódio. O kai, ele já traz uma ideia diferente. Enquanto o hanashi traz essa ideia de história, o kai, ele traz a ideia de um ciclo, de uma vez, né? Ele significa isso em outros contextos, né? Ikai, nikai, né? Uma vez, duas vezes, né? É usado esse kanji também. Desta maneira aqui, enumerado, usado como um contador, ele traz a ideia de capítulo também. Dai-kai, dai-nikai. E além disso, tem o kanji de me, que normalmente a gente associa a olhos, eles, né, em outros contextos ele é o substantivo de olho, né, os olhos, me, até a representação parece um pouco olho e tudo mais, mas também ele é usado para indicar um item dentro de uma contagem. Por exemplo, dai-ikai me, quer dizer, o primeiro capítulo, a primeira vez, né, primeiro episódio, né, dependendo da tradução. Então, nesse contexto, ele indica isso, ele indica um item específico, é como se ele destacasse quando você for, né, falar especificamente daquele episódio, etc. Então, essas palavras, esses ideogramas, funcionam desta maneira na hora de identificar episódios, capítulos de alguma coisa. São bastante usados com essa função dentro da cultura pop. Mas alguns autores de determinados mangás, eles são criativos, então eles podem, para não ficar sempre a mesma coisa, né? Dai ikai, né? Ou dai ichi wa, dai ni wa, né? Tipo, capítulo 1, história 1, episódio 1, sabe? Ficar sempre essa mesmice. Eles trazem outros ideogramas, outras ideias, outras palavras para ter uma originalidade na hora de contar seus capítulos, os capítulos de sua obra. Vamos olhar alguns deles. Em One Punch Man, o autor faz uma coisa bastante criativa. Ele coloca o número primeiro, depois ele coloca o kanji de geki, que é um ataque, uma maneira que você pode contar ataques. E depois ele coloca o me, que eu falei no começo, esse me, né, que ele destaca um item dentro de uma lista. Por exemplo, eu dou 3 ataques numa pessoa, só para exemplificar o que eu tô falando. Eu dou 3 ataques, eu dou um soco, um chute, uma cabeçada. Então, o meu primeiro ataque, então o ichi, geki, me, né? O me, ele indica o primeiro, ichi, geki, me é
o soco. Nigekime é o, sei lá, o chute. E o Sangekime é a cabeçada, né? Então ele conta os ataques, tá? O me, ele destaca um item de uma contagem. Então é isso que ele usa. Ichigekime é o primeiro capítulo, é o primeiro ataque. Nigekime é o segundo capítulo, segundo ataque. E assim por diante, né? Então ele brinca com essa ideia de ataque para contar os capítulos, é bem diferente. No mangá do Bakuman, já leram o mangá do Bakuman, do mesmo autor, do mesmo desenhista, na verdade, do Death Note? Ele usa page, escrito em katakana, porque vem de page, do inglês, né? Page, que é página. E é bem legal, tem tudo a ver com a obra, né? O Bakuman, ele fala sobre o pessoal que tá querendo desenhar o mangá e fala sobre a indústria de mangás, desenhistas de mangá. Inclusive o Jump Project tem um dos encerramentos do anime foi feito pelo Jump Project. A música chama Yume Sketch, depois dá uma ouvida, tem no Spotify. Mas eles usam page para contar o número de capítulos. Então o primeiro capítulo é ichipage, o segundo capítulo, nipage, né? Página 1, página 2, página 3. É bem interessante também. No Gintama, já viram Gintama? É muito engraçado. Ele tem um estilo de contar, ele tem uma maneira de contar os capítulos também toda específica lá, o autor. Em vez de ele segue aquela estrutura que eu falei no começo, né? Dai, o número, só que em vez de wa ou em vez de kai, ele usa o kanji kun, que traz a ideia de treinamento, de ensinamento de alguém, que evoca o que acontece dentro da história. Então, quando ele vai contar, sei lá, o capítulo 3, é Dai Sankun, Dai Sankun, quer dizer, o terceiro ensinamento, e aí o quarto ensinamento, tá? Então não são capítulos, no caso de Gintama, é este kanji, portanto são ensinamentos, não são treinamentos de alguém. Então, um jeito também bastante criativo. Em Yu-Gi-Oh!, o autor ele foi bastante criativo, assim, várias camadas. Ele pegou esses dois kanjis e juntou uma palavra que não existe no dicionário, né? O primeiro é Yu, é o Yu de Yu-Gi-Oh!, né? Yu, que significa divertido, brincadeira, algo que tem a ver com diversão, né? Yu. E o To significa batalha, significa guerra, significa disputa. A gente pode entender como uma disputa brincalhona, uma disputa divertida, tá? Esse é o sentido. Mas, não contente em criar uma palavra que não existe, o autor resolveu atribuir uma leitura que ele decidiu que tem que ser naquele contexto. O mangá é dele, as regras são dele também. Então ele juntou esses dois kanjis, mas a leitura disso vai ser Batoru. Batoru, que é batalha, vem do inglês, escrito em katakana. Então ele juntou, jogou a leitura japonesa fora, que poderia ser possível, né? Uma leitura criada, porque a palavra foi criada, e ele decidiu que dentro do mundo do mangá do Yu-Gi-Oh!, quando batessem os olhos naqueles dois kanjis, aquilo seria lido Batoru. E ele indica isso, obviamente, né? Ele coloca como furigana as 3 letrinhas. E o número vem depois. Então, o primeiro capítulo é Batoru 1, né? O Batoru 1, Batoru 2, Batoru 3 e assim por diante, tá? Você bate o olho no kanji e lê Battle, tá? Battle, a primeira batalha, a segunda batalha. Mas se você conhece os kanjis, você também extrai uma outra camada de sentido, que é a batalha brincalhona, a batalha divertida. O autor de Hikaru no Go, ele resolveu usar um kanji bastante específico para contar partidas de Go. No Japão existem muitas e muitas palavras usadas para contagens, que são sufixos de contagens, mas centenas mesmo. Tem as básicas e tem as super específicas. Essa daqui que o autor resolveu usar é uma super específica, tá? Pra quem não tá entendendo o que é palavra de contagem, coisas que identificam um tipo de objeto. Sei lá, hoje eu fui na feira, eu não sabia como pedir, eu queria uma alface lisa. Eu não sabia, eu tinha esquecido o sufixo de contagem em português. Falei, moço, como é que conta isso aqui? Um maço. Falou, um maço. Ah, um maço de alface lisa. Sabe essas palavras que a gente usa para especificar coisas na hora de contá-las? Então, no japonês tem muitas. E para contar o número de partidas do Go, esse jogo tradicional japonês, e também de shogi, que é o xadrez japonês, né? Um jogo que eu não entendo nada, mas é shogi. Você conta os números de partidas com esse kanji aqui, né, que é lido como Kyoku. Então o autor de Hikaru no Go, que escreve um mangá sobre personagens que jogam Go, resolveu contar os capítulos como se fossem partidas de Go. Então, Dai Ikkyoku, Dai Nikyoku,
Dai Sankyoku, né, que é partida número 1, partida de Go número 2, partida de Go número 3 e assim por diante. E por último, um mangá que eu gostava bastante de ler na Terebi-kun, se eu não me engano, que se chama Super Mario Kun. É um mangá do Mario, né? Um mangá infantil. Eu aprendi bastante japonês, inclusive, com esse mangá, naquelas revistas, sabe, que vinha coisa de tokusatsu, de alguns animes, e tinha lá um mangazinho do Mario. E os capítulos deste mangá eram contados com este kanji aqui, esse kanji men, que dá uma ideia de tela nesse contexto, tá? Né? Ele pode significar outras coisas em outros contextos, mas nesse aqui ele dá uma ideia de tela e ele é usado como contador para fases de jogos, tá? Então há uma fase, duas fases, né? A gente usa fase como contador, em japonês é men, tá? Só que o autor, assim como fez o autor do Yu-Gi-Oh!, ele atribuiu, ele não, men é um som muito simplório, muito chato. Ele tirou fora o men e colocou stage em katakana, uma palavra que vem do inglês, stage, e que é mais sonora, mas deixa a coisa mais legal. Então ele conta os capítulos do Super Mario Kun como se fossem fases, né? Dai Ichi Stage, Dai Ni Stage, né? Primeira fase, segunda fase e assim por diante. Muito bom! Se você é um leitor voraz de mangás por aí, repara nisso, repara como seu autor favorito conta os capítulos do seu mangá favorito também e manda pra gente o que você descobrir, deixa aqui nos comentários. Espero que você tenha curtido. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de vir fazer parte da nossa comunidade de estudantes de língua japonesa através da cultura pop. É o melhor jeito de aprender. Vai em www.cursonihongo.com.br, coloca lá o seu e-mail e você recebe na faixa o nosso mini curso em 8 vídeos e o nosso e-book. E não deixa também de explorar o nosso canal, porque a gente tem centenas de vídeos muito legais com diversos assuntos para você aprender japonês. Até o próximo vídeo, já né?